Olá, um bom dia para você, um ótimo domingo. Nosso Política Cruzada de hoje está começando para repercutir um assunto que foi uma semana de bastante intensa movimentação política no Brasil, né? E o tema que mais dominou o Congresso Nacional, pelo menos até quarta-feira, né, foi a votação do projeto de lei que cria uma regulamentação para o uso da internet e pune condutas inadequadas nas redes sociais, principalmente para as plataformas digitais. Já aprovado pelo Senado Federal, o projeto foi para a Câmara dos Deputados com intensa articulação do governo, mas acabou sendo retirado da pauta na noite de terça-feira, depois que a base percebeu que não teria os votos necessários para a aprovação. Antes de tirar o texto de pauta, o presidente Arthur Lira decidiu consultar as lideranças em plenário. Lira já havia afirmado que a votação só aconteceria em caso de acordo. O pedido do relator, para mim, já é suficiente. Os líderes, na sua maioria, também caminham por uma saída da manutenção do diálogo. E, portanto, de ofício, o projeto não será votado na noite de hoje. Depois de um dia inteiro de negociações, o deputado Orlando Silva, relator do projeto de lei das fake news na Câmara, pediu a retirada do texto da pauta. Segundo ele, é preciso mais tempo para ajustar o texto aos novos pedidos dos líderes e garantir um consenso. Algumas alterações já haviam sido feitas, mas não foram suficientes para reunir o apoio de bancadas importantes na Câmara. A Câmara dos Deputados deve ao Brasil uma regulação das plataformas digitais e nós temos que ter responsabilidade com esse tema. Ainda não foi definida uma nova data para que o projeto seja votado, mas a expectativa do relator é que aconteça em 2 semanas. O principal ponto é sobre quem vai garantir o cumprimento da lei. O texto prevê que seja o Comitê Gestor de Internet, formado por setores da sociedade e órgãos da administração pública, o que, na visão de parlamentares de oposição, daria muito poder ao governo para definir o que é permitido ser publicado nas redes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também deu prazo de 5 dias para que a Polícia Federal colha depoimentos dos presidentes ou diretores do Google e da Meta e incluiu também o Spotify e o Brasil Paralelo. O ministro afirmou que ações dessas empresas podem contribuir com a desinformação praticada pelas milícias digitais em redes sociais. Pois é, o chamado PL das fake news institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet. Na prática, ela cria novas regras de moderação do conteúdo por parte das plataformas digitais que poderão ser punidas com multas milionárias se não agirem. Na Câmara, um dos pontos mais polêmicos levantados pelos deputados é entender quem vai fiscalizar a lei. A oposição teme que, se ficar na mão do governo, a medida pode ser característica. Pois é, e para a gente discutir tudo isso aqui no Política Cruzada, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios hoje 2 especialistas. O professor Alexandre Valmont, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, e também o especialista em tecnologia, Stefano Cruvinel. Bom dia aos dois, muito obrigado pelas presenças. Eu queria começar pelo senhor, professor Valmont, porque há uma discussão em torno da Constituição, não é? Sim. E aí, é censura ou não é? Até onde vai a liberdade de expressão, que é um direito fundamental, sim, garantido lá no artigo 5º da Constituição? É uma garantia fundamental, mas até onde vai a liberdade de expressão nesse campo minado que é a internet? Eu acho que a gente sempre tem que pensar a liberdade de expressão, esse direito maravilhoso e fantástico. Inclusive, nós estamos aqui hoje por causa disso. Por causa dele. Por causa disso, né? Mas há um ambiente. Um direito tem um ambiente onde ele se realiza. Há um espaço onde ele se realiza. E esse espaço é necessariamente o espaço do Estado democrático de direito. Então, veja, o exercício da liberdade, obviamente, é acompanhado de uma série de responsabilidades. Responsabilidades individuais, responsabilidades corporativas e responsabilidades da própria comunidade. É claro que liberdade é algo muito amplo. Liberdade de expressão aqui hoje em dia comporta uma enorme quantidade de realidades. Nesse caso do projeto, nós estamos trabalhando com alguns setores que obviamente nos últimos anos ganharam um destaque, né? Todo mundo está aqui, inclusive os telespectadores, telespectadoras, todo mundo tem seu celular móvel, a gente pega a TV Paranaíba aqui pelo celular, né? Então esse novo espaço é um espaço que justamente essa lei quer regular.
condições para o exercício desta liberdade neste ambiente do Estado democrático. Então, justamente, a liberdade não pode ser algo nocivo à própria ideia de democracia. O exercício da liberdade não pode ser nocivo à própria ideia dos outros direitos fundamentais. Esse é o objetivo, este é o propósito dessa lei que nós estamos debatendo nessa manhã. Stefano, e do seu ponto de vista, há algum limite que está sendo quebrado ou qual é o risco de essa lei ser aprovada no âmbito da tecnologia, das plataformas digitais? Elas correm algum perigo? Antes de tudo, vale uma pequena contextualização, né? Em minha atuação profissional e pessoal, eu combato veementemente várias Big Techs, tá? Isso não quer dizer, nesse aspecto, neste retrato desta situação, que as Big Techs estão 100% incorretas. Em todo momento, em toda decisão, uma polarização de certo, errado, bonzinho, malvado, ela é uma polarização que tende a viciar impressões sobre o tema. Então, tem que ser regulamentado? Tem. As Big Techs estão reinando no Brasil e em muitos outros países além do Brasil no mundo, numa terra sem lei, sem regulamentação. E isso é muito perigoso, porque as Big Techs, a vontade dela no fim do dia é somente oferir lucros. Ela não está preocupada no conteúdo propagado nas redes. E essa preocupação tem que existir. Contudo, tem que haver um diálogo para situações que não sejam impositivas e no limite do execuível. Ou seja, para todos que estão nos ouvindo, não adianta impor situações às Big Techs que não sejam executáveis a eles. A exemplo, prevenções. As prevenções são atos do Estado. Existem caminhos para as Big Techs educarem as pessoas para não ocasionar esses tipos de conduta. E as Big Techs têm que atuar coercitivamente de forma rápida e precisa, que é o que não acontece hoje, para cercear esse tipo de conduta. Aconteceu um fato, pode ser delituoso ou não, um delito, um crime na internet, que é uma rede aberta de propagação, e ninguém quer nessa PL que seja censurado nenhum tipo de liberdade ou garantia individual, mas se quer que não seja um ambiente sem lei. Ninguém mais no Brasil quer que nós, brasileiros, sejamos tidos em caráter mundial como uma terra sem legislação, sem lei, sem regulamentação. Então o Estado sim tem que atuar da forma impositiva, imperativa, com a mão grande do Estado, porém ele tem que abrir diálogo para discussões antes de executar a letra fria da lei. Ou seja, este rascunho da PL que foi inicialmente colocado e tentado colocar em votação, ele teria que ser muito mais bem discutido para sair do rascunho. Então, da forma que está hoje a PL, ela não está pronta para ser aprovada, na minha visão, tá? Na visão de tecnologia. E também uma guerra com as gigantes, os grandes conglomerados de mercado, pode tendenciar a uma guerra que vai prejudicar os consumidores. Quantas milhões de pessoas hoje não perderiam seus trabalhos se o Google fosse desativado, se a Microsoft fosse desativada ou de alguma maneira cerceada no Brasil, se o Uber tivesse que parar de trabalhar, se o WhatsApp ou o Telegram saísse do ar. Então tem que exercer um certo limite, porque senão, para criar um benefício, você cria 5 malefícios. Então o assunto é amplo, é extremamente importante, necessário. Tecnologia está permeando tudo no mundo, é o caminho futuro e presente hoje, como o professor disse, está na palma da tua mão, está em tudo, está nesse estúdio, está em todo lugar, mas tem que ser feito com muita responsabilidade e técnica. Então não adianta simplesmente impor, a Big Tech tem que parar de achar que aqui no Brasil não vai ter regulamentação, e eu me posiciono veementemente contra a postura que eles adotam. Porque em outros países, aliás, essa lei foi copiada da Europa, né? A essência da lei veio de lá, existe já regulamentação em diversos outros países da Europa, mas o problema se dá quando as coisas são discutidas aqui no Brasil, né? Mas eu queria só pegar um gancho do que você falou para jogar a bola para o professor.
O Stefano diz, professor, que a lei, o PL não ainda está maduro, não está suficientemente discutido, preparado para ser votado. E uma grande discussão na Câmara dos Deputados foi exatamente essa, porque o governo tentou fazer, inclusive por regime de urgência, a votação ocorrer em regime de urgência. Foi uma crítica muito contundente. Aliás, eu preciso até fazer um parêntese desse, que o governo largou muito mal. A articulação política do governo não está ruim, não, está péssima. Porque no início do governo, já com menos de 5 meses de mandato, já perder uma situação como essa, porque o PL saiu da pauta terça-feira, porque não havia ambiente para ser votado, porque o Lira chegou no plenário por volta de 5 horas da tarde, deu uma entrevista à imprensa e disse o seguinte: nós vamos votar, se tiver ambiente, se tiver voto favorável. Então eles viram que não tinha. Então, é feio, porque ia sepultar um assunto tão relevante que eu acho que disso nós não temos dúvida. Mas o governo parece estar, pelo menos, aberto ao diálogo. Eu não sei se é aberto ao diálogo ou com medo. Recuou por causa do medo de perder. Porque o próprio Lira já tinha dito que se o assunto fosse perdido, ia ser sepultado. Então, quer dizer, é um perigo, era muito arriscado. Mas eu queria saber da sua opinião. O projeto está maduro para ser votado? O senhor Stefano colocou algumas coisas interessantes, Danilo. Acho que a gente tem que chegar e colocar algumas informações auxiliares. Eu diria assim, você perguntou maduro para ser votado. Eu não sei se o problema é exatamente de velocidade, ou seja, do tempo, ou se é de intensidade. Porque nós temos que ir lá na gênese, né? Não nos esqueçamos que, na verdade, este não é um projeto de governo. Até curiosamente, acho que o nome deve ser dito para valorizar, o senador Alessandro, propôs isso, preocupado à época, eu acho que principalmente pela veiculação de conteúdos contrários às políticas sanitárias nacionais. Só para o telespectador e telespectadora entenderem. Nós estávamos naquela onda de notícias pelas redes, que a vacina vai transformá-lo num jacaré, aquelas coisas todas aí que, infelizmente, isso ficou para trás, né? Cheirar fumaça de solda ajuda a combater o vírus da Covid, aquelas coisas todas que a gente viu aí, aqueles absurdos. Ele estava muito preocupado com isso e, assim, num belo esforço, né? Até você mencionou cópia, né? Eu diria que é mais do que cópia. A gente tem que se inspirar em modelos que já estão funcionando. Claro. Né? É fundamental, né? Pegou a normativa, né? Existente na União Europeia e fez aquele primeiro esboço. Veja, então, nós temos aí já uma janela, por isso que eu disse que talvez o problema não seja de velocidade. Isso já tramitou no Senado Federal, houve uma razoável discussão na época no Senado. Agora veja, no começo deste ano, então agora nós estamos aí no mês de maio, com poucos meses, por uma série de outros fatores, quando a discussão agora está na Câmara, e talvez a Câmara pudesse levar algum tempo maior, por interesses, né, não só do governo, mas também da própria presidência, a gente nota que o presidente da Câmara também é um interessado na matéria, por razões políticas, que a gente vai pegar um outro Política Cruzada aqui no domingo, né, e debatermos, né, que há vários outros elementos a serem discutidos. Ele resolveu dar este toque da votação em regime urgencial, não é? Talvez esse toque final agora atrapalhou um pouco, que né? tenha gerado essa comoção. Por isso que eu falei intensidade, quer dizer, houve uma velocidade, um tempo, intervalos, possibilidade de discussão. Muita gente pode até me criticar e dizer, não, mas olha, quando discutiu lá no Senado a gente estava em pandemia, mas havia os espaços virtuais para nós discutirmos isso, houve um esforço do Senado para isso. Talvez neste momento agora, né, e você mesmo falou na terça-feira passada, né, quando nós estávamos aos 47 e 58 segundos do segundo tempo, o presidente, que é uma raposa, conhece os bastidores, ele disse, olha, relator, né, bancada do governo, bancada interessada. Do jeito que está, algumas resistências, né, e ele retira isso para uma discussão. Talvez 2 semanas, eu concordo, né, talvez a gente tenha que ter um debate maior. Mas que há uma necessidade de fazê-lo, e aí eu acho que a gente pode concentrar intensidade em audiências agora para resolvermos isso de uma vez por todas. Perfeito. Deixa eu chamar aqui também os meus colegas, os jornalistas da TV Paranaíba, que vão participar conosco, fazendo perguntas a vocês. Vamos lá para a redação do nosso jornalismo. O primeiro colega que vai participar conosco é o jornalista Victor Fernandes, que é produtor do Política Cruzada e também do Jornal Paranaíba. Victor, muito bom dia para você. Fica à vontade para a sua pergunta. Olá, bom dia, Danilo, Stefano, professor Alexandre.
Bom, nós acompanhamos nos últimos dias uma reação muito forte das plataformas digitais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o próprio Google, contra o PL das fake news, se posicionando publicamente contrários à aprovação do texto que está em discussão no Congresso Nacional. A partir disso, eu faço uma provocação. Por que as plataformas estão se posicionando de forma tão intensa contra a aprovação desse projeto? E do ponto de vista constitucional, será que o Estado brasileiro está extrapolando as suas atribuições ao legislar sobre atividades de empresas de tecnologia, empresas privadas de tecnologia? Tá certo. Obrigado, Victor. Começa com você, Stefano. Bom, é bem simples. Há conflito de interesse entre as Big Techs e uma aprovação de qualquer tipo de regulamentação. A partir do momento que você está numa terra que não há nenhum tipo de regulamentação e qualquer tráfego de conteúdo, e estatisticamente falando, qualquer tráfego de conteúdo nestas plataformas gera monetização, ou seja, gera receita auferível, receita financeira relevante para as Big Techs, veja o poder econômico delas. Tem Big Techs que têm mais poder que países no mundo, né? Poder econômico financeiro. Ela não quer qualquer tipo de regulamentação, ainda que este conteúdo, professor, seja nocivo. Se esse conteúdo for nocivo ou não, não importa a eles hoje. Então, como há conflito de interesses, eles não querem nenhum tipo de regulamentação. E aí entra no campo do que pode ser feito e deve ser feito, que é subjetivo, que tem que ser colocado em discussão, e que o governo, ao ver também uma defesa muito forte das Big Techs e uma propaganda contra algo que é positivo para o Estado, porque o Estado, invadindo um pouquinho o ato constitucional, é dever do Estado fazer isso, não é obrigação do Estado fazer isso. Ele estaria sendo inerte, ele estaria sendo ineficaz se ele não fizesse o que ele está fazendo. Agora, quando o governo viu, de alguma maneira, a altíssima resistência, vamos chamar assim, das Big Techs, o governo deu um passo à frente e começou a mostrar também a mão forte do Estado para falar, opa, aqui não funciona assim. E aí ele apertou demais o cinto e aí a Big Tech falou, então aqui você não entra. E aí vamos entrar num conflito de Estado, que tem mais força e mais relevância, mas as gigantes de mercado também têm, e tem o poder de movimentar o mercado, positiva ou negativamente. Quem vai sair prejudicado, na minha visão disso tudo, no fim do dia somos nós. Que vamos ficar sem plataforma, sem emprego, sem renda, se essa briga continuar. Então, o diálogo, na minha visão, é o melhor caminho para não sairmos todos prejudicados nessa situação. Sobre o finalzinho lá do Victor. Eu só gostaria de pontuar algumas coisas, tá? Primeiro, acho que é necessário nós colocarmos a coisa dentro do círculo de discussão. Então, nós estamos falando de Big Techs e informação. Né? Porque a expressão Big Tech a gente pode chegar e caminhar por vários quadrantes. É informação, tá? E, obviamente, nós estamos tratando aqui de uma coisa que a Constituição tem que fazer, o Estado tem que fazer, que é justamente, nós não regulamos só o poder político, nós regulamos também o poder econômico. O senhor Stefano falou várias vezes deste poder econômico. E é interessante, tá, rapidamente aqui, porque às vezes a história nos ensina algumas coisas muito importantes para a discussão presente, né? Então nós temos ainda uma visão romântica, né? Aqueles jovens rapazes numa garagem lá no Vale do Silício, que com alguns trocados e alguns dólares desenvolvem, né, tecnologias avançadas. Não, hoje na verdade, como o senhor Stefano falou, nós temos corporações que movimentam 3 vezes o produto interno bruto do Uruguai, por exemplo, né? Quando eu digo história, é porque, meus caros, vamos pegar as ferrovias. Ferrovia lá na virada do século XVIII e XIX era uma invenção que alguns empresários faziam alguns trechos de 20 ou 30 quilômetros. As ferrovias foram ganhando dimensão e, curiosamente, as primeiras grandes leis de regulamentação do poder econômico foram em cima das ferrovias, porque lá na metade do século XIX, na verdade, elas já estavam na mão de 3 ou 4 grandes empresários e os seus consumidores, aquele agricultor que tinha que despachar sua colheita de milho e tal, estavam, né, totalmente dependentes desses grandes grupos econômicos.
Se a gente olhar a aviação, né, Santos Dumont sozinho, lá na garagem da sua casa, monta o 14 bis. Né? Então a aviação vai ser algo de alguns poucos visionários. Não, hoje nós temos aí, na verdade, alguns alguns grupos, né, de produtores de aeronaves, as companhias de navegação aérea também são grupos que nós temos que regular isso. O consumidor, o usuário, eu, vocês aqui, nós ficamos nas mãos disso. Hoje, a realidade do uso desse espaço é essa. Eu até vou ser generoso, porque eu acho assim, ó, eu tenho certeza que no fundo, nenhuma dessas empresas tem interesse em divulgação de coisas como você toma uma vacina, você vai virar jacaré. Mas aí é que vem o atrativo da circulação e da monetização, como você falou, que é o interesse na circulação ali. Então eles se mostram um pouco, eu diria, mais omissos do que propriamente, né, no patrocínio imediato disso. Bom, beleza, mas isso não é uma desculpa. Ele deve chegar e afastar esses conteúdos que sabidamente são informações que prejudicam a sociedade, que prejudicam o entendimento da vida, que inclusive podem gerar carga de preconceito, podem gerar ações contrárias às políticas de saúde, que são um bem comum, mortes, não é? Nós temos aí inclusive algumas, isso é verdade, não nos iludamos, há sim o patrocínio, o fortalecimento de comportamentos nocivos, contrários à sociabilidade. A gente viu inclusive relatos, né, de plataformas que dizem como eu posso tirar a minha própria vida. É esse tipo de coisa que nós temos que fazer. Inclusive é interessante, né, para quem olhar o projeto que está aí, inclusive a própria visualização do projeto já foi a grande polêmica da semana, né, porque houve a acusação, está em apuração, né, de que teriam sido criadas dificuldades, né, no acesso ao projeto na sua íntegra. Né? As plataformas teriam feito um filtro de algoritmo para evitar, não é, que as pessoas tivessem acesso. Já foi discussão, quer dizer, o próprio projeto já foi objeto de polêmica. É o né? texto do projeto. O texto do projeto. Reforça, na minha visão, a necessidade dele próprio. Claro. Né? Mas então, assim, é a regulação do poder econômico, meu caro Vitor. Eu acho que é indispensável. Veja, quando nós estamos falando aqui proteção de conteúdos de informação, eu acho que é necessário botar no devido quadrante. Não está aqui, não vai ficar um sensor 24 horas. Isso vai ser reativo, porque a própria lei prevê, por exemplo, e até acho interessante que vai criar um outro mercado, que é, por exemplo, a presença da auditoria externa. As empresas deverão se esforçar para criar seu sistema de compliance, de integridade, para evitar esses tipos de veiculação de informações danosas, perigosas, contrárias à democracia, contrárias aos direitos. Eu quero entrar nessa fiscalização mais aprofundadamente, mas deixa eu voltar lá para a redação, porque tem mais uma colega aguardando para falar conosco aqui, é a apresentadora do Cidade Alerta Minas, Luciana Leite. Lu, muito bom dia, fique à vontade para a sua pergunta. Muito bom dia, Danilo. Muito bom dia a vocês. O meu questionamento é o seguinte: nós estamos falando de uma das maiores discussões vistas desde a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma discussão que tem fomentado as redes sociais e gerado muitos cliques, como o professor falou. A questão é se depois de toda essa discussão, toda essa movimentação, todo esse embate, e se o PL não for aprovado? Se depois de tanto nadarem, eles acabarem morrendo na praia, que tipo de mensagem nós estamos passando para a comunidade, para a sociedade? Os senhores acreditam que a gente vai estar passando uma ideia de que, de fato, a internet é uma terra quase sem lei? Perfeito. Muito obrigado, Lu. É bem polêmica essa situação, porque realmente, e se não for aprovado? E aí, Stefano? Vai continuar da forma que está, totalmente sem regulamentação. Eu diria que é o puro exercício do Estado democrático de direito. Aprovação ou não, uma consequência da qualidade da redação, dos exercícios e esforços políticos que aqueles que lá estão vão endereçar, e também o benefício de fato para a sociedade. O que ocorre dessa PL é que existem muitos conflitos de interesse. Imunidade parlamentar é um conflito de interesse. As entidades de veiculação midiática também têm um interesse porque tem um proveito econômico. As big techs têm uma perda de poder econômico. O governo tem interesses políticos na PL. E no fim do dia, nós que estamos do outro lado, precisamos da internet, precisamos das plataformas, mas não queremos que os nossos filhos
vejam conteúdos nocivos e que a plataforma fique inerte monetizando em cima de algo que pode ser nocivo à vida das nossas crianças. Isso é uma preocupação muito séria. O e se é muito perigoso. Então, e se a PL não for aprovada? Exercemos o direito democrático e temos que retomar esse assunto em dado momento com maior competência, tanto de quem fez o projeto de lei, quanto com o governo, com o diálogo, e também uma disposição das Big Techs de entender que é necessário isso, porque senão, de alguma maneira, o Estado vai ter que mostrar que não estamos numa terra sem lei e começar a punibilizar as Big Techs pelas condutas não ativas ou demoradas que elas têm para tirar do ar esses conteúdos. Eu diria que a parte mais fácil de aprovação da PL são as condutas que se reagem imediatamente e coercitivamente com os conteúdos. O que é mais complexo e mais discutível são os atos preventivos com aquilo, que aí cabe muita discussão. Então daria para fazer um FERC, que a gente chama em tecnologia, que é uma divisão dos textos e das narrativas para ficar mais fácil de ser aprovada. Já que não dá para aprovar o todo requer um monte de estudos, regras, como é que vai ser essa Câmara, quem vai estar presente, né? Porque um lado também polarizado cita que isso pode dar poder para este governo. Mas se esse governo não continuar no próximo, vai dar poder para o próximo. Eu, como cidadão, eu não quero nenhum nem outro. Eu não quero nem o atual, nem o futuro, nem o próximo, com poder de censurar qualquer tipo de coisa. Porque senão nós estamos entrando em outra liberdade. É uma política de Estado, precisa ser de Estado. Né? Precisa ter, mas precisa ser responsável. A forma mas assim, eu queria ainda aproveitar dentro disso, professor, e da pergunta da Luciana. E se não for aprovado, o que a gente tem hoje? O que está vigente no país? Qual é o limite que a nossa Constituição já prevê? O Marco Civil também que está em vigor. E aí, se não for aprovado, o que a gente tem hoje para nos proteger? Primeiro, tá? Ricardo, Luciano, acho que é uma pergunta interessantíssima. Eu não acredito nem no 8 nem no 80. Eu acho que não vai ter uma rejeição total, porque senão, veja bem, né? O presidente Lira, eu falei que é uma raposa velha. Talvez ele tenha exagerado no regime urgencial, mas eu não acredito que ele colocaria em votação uma partida dessas em que a bola vai furar no meio do caminho. Para perder, né? Não vai. Então, não aprovação eu considero uma hipótese remota. Aprovar integralmente, como está neste momento com o relator, o deputado Orlando, que inclusive fez um baita de um trabalho, madrugada, virou noite aí para conseguir. É o problema da urgência, né? É o problema da urgência. É o problema da urgência. Eu acredito que nós chegaremos a um documento construído com alguns consensos, né? Por exemplo, a bancada evangélica, né? Já houve sinalizações, já houve alguma coisa. E assim outros tantos. Agora veja. A própria Câmara Fiscalizadora também já teve uma flexibilização. Mas vamos imaginar que nós tenhamos uma tramitação demorada. Quer dizer, vocês usaram até uma expressão muito interessante, uma terra sem lei. Eu também não acredito nesse extremo, porque inclusive a bela matéria de abertura que vocês colocaram aqui já fala, por exemplo, que o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, olhando obviamente, né, pela lei específica da regulação da concorrência e do abuso do poder econômico, já chamou as plataformas para uma conversa para ver se não há abusividade do poder econômico. Um consumidor lesado, de uma maneira ou de outra, ainda pode se dirigir ao seu PROCON, ou mesmo todo cidadão interessado pode promover ação. Agora, é claro, né, você mesmo mencionou, é interessante, você mencionou, por exemplo, nós temos algumas normas que, inclusive, o projeto aqui faz a ligação, diz, olha, para aplicar, se isso aqui virar lei, você tem que olhar a LGPD, você tem que olhar o Marco Civil da Internet, você tem que olhar a Lei de Proteção à Concorrência, você tem que olhar o Código de Defesa do Consumidor, você tem que olhar a legislação de proteção à criança e ao adolescente. Ou seja, essa lei, ela é uma grande integradora que traz especificidade para a proteção de algo já existente. Então, assim, eu não sei se a expressão sem lei não seria um pouco exagerada, ou seja, nós já temos algo no sistema jurídico.
é óbvio que a especificidade, a tipicidade de um documento específico traz uma maior ordenação, né? Inclusive tem alguns desafios, né? Porque consta lá no Marco Civil da Internet aquele problema da própria responsabilização, que acaba, né, tirando plataformas que joga toda a responsabilidade para o usuário. Para o usuário. Um eventual cometimento de crime, o usuário é 100% responsável. O tempo para resolver o problema, né? Isso é um tema perigoso. Sim, porque deve-se responsabilizar individualmente na medida da conduta aquele usuário? Sim. Porém, deve-se individualizar a conduta. E se a plataforma, vou citar um exemplo já, e se a plataforma ficar 3 dias propagando um conteúdo sobre neonazismo, como aconteceu? E aí? Será que a conduta é 100% do usuário que está propagando? Ou a plataforma, ela de alguma maneira, ela foi partícipe desse ato criminoso? Ela concorreu para aquilo continuar acontecendo? Ela não quis, mas ela ficou inerte e deixou continuar acontecendo? Será que ela não tem que ter uma punibilidade eficaz? Eficaz não é em milhares, tá? Para a Big Tech, é em milhões. Porque a monetização é na casa de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, não é nem de reais. Então, essa discussão jurídica, e aí você vai ver lá, todas as pessoas, todo mundo aqui já contratou às vezes um banco de dados, né? Uma nuvem para colocar suas informações. Quase todas as pessoas têm de alguma maneira isso. Veja, um dia um cliente chegou no escritório nosso de perícia e me solicitou o seguinte: quero processar a Microsoft, eu preciso de provas. A Microsoft estava alegando que ele não fez uma dupla autenticidade, né? Dupla autenticidade um fator. De segurança. Segurança. Jogando toda a responsabilidade. Então, qual era o consumo dele? Ele gastava R$ 1.500 com a Microsoft, uma empresa. De um dia para a noite, o negócio dele foi para R$300 mil. Então, veja, de 1.500 para R$300 mil. A Microsoft ficou inerte durante 48 horas e deixou ele gastar. Houve uma invasão de um hacker no banco de dados dele. A Microsoft falou que a culpa era do cliente, porque ele não fez autenticação em 2 fatores. Ora, vamos questionar. Se é tão importante essa autenticação ao ponto de evitar um hacker ou invadir, por que não é obrigatório? Olha a parte de responsabilidade civil da Big Tech. Segunda parte do problema, 48 horas gerando receita para a Big Tech e o coitado do empresário que gastava 1.500, ela não atuou para pagar, deu R$3 mil, gastou o dobro, já trava porque tem alguma coisa errada, é uma coisa meio óbvia. O próprio algoritmo poderia fazer isso, mas não. Com o interesse econômico financeiro, eles deixam correr 48 horas e aí eles desligam e mandam um boleto para o cliente de R$300 mil. Aí não dá. Até para usar uma... porque a gente fala às vezes, tem uma tecnologia fobia ainda na sociedade. Mas, Danilo, tem um exemplo bem simples, as pessoas vão entender isso que o senhor Stefano mencionou. Infelizmente, hoje em dia tem uma praga que todo mundo conhece, sequestro fake. O sujeito pega, se passa pelo Danilo, liga para a mãe do Danilo dizendo assim: oi mãe, tudo bem? Deposita 3 mil aqui que meu saldo hoje não está correspondendo. E aí ele ainda passa lá um Pix ou uma conta para depósito. Beleza. Obviamente ele é o criminoso. Ele cometeu o ilícito. Agora, já aconteceu, a gente viu várias vezes, que, por exemplo, a pessoa vai à instituição bancária solicitando: eu quero saber de quem é esse Pix, quem que recebeu esse dinheiro, e já houve casos de bancos que disseram assim: nós não temos mais os documentos. Opa, peraí, né? Peraí. Eu não posso imaginar que um banco não tenha um mínimo de controle dos dados dessa pessoa que recebeu. Então, uma plataforma não pode dizer assim: olha, eu não sei o que esse usuário fez aí, não sei, eu simplesmente servi como meio aqui. Não é isso, não pode circular dessa maneira. O banco não pode dizer: olha, eu não sei para quem que vocês depositaram porque eu perdi os documentos. Quer dizer, de repente eu tenho um narcotraficante, de repente eu tenho um criminoso serial e simplesmente a instituição bancária que recebeu o dinheiro, transacionou com esse dinheiro, não vai me dizer nada. Então há um limite que ela deve arcar com as responsabilidades, inclusive pelas vantagens econômicas que ofere com isso. Deixa eu chamar aqui o meu colega Alexandre Leal, apresentador do Jornal Paranaíba, também tem pergunta para fazer para a gente. Alexandre, muito bom dia, fique à vontade. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar desta discussão. Essa confusão toda em torno do PL provou duas coisas. Provou uma coisa, né, que é necessário mesmo fazer esta, vamos dizer assim... Tentação.
esse controle, né, das plataformas. Por dois motivos. Primeiro, que o número de fake news que se espalharam em torno do PL foi imenso. Depois, a ação das próprias plataformas, que suspeita-se se utilizaram de vários mecanismos só para defender o lado delas, inclusive com ameaças de pessoas que utilizam a plataforma, dizendo, olha, você vai ganhar menos se esse PL for aprovado. Então, a necessidade já está posta, né? É claro que nenhuma empresa gosta de ser regulada, ninguém vai ser regulada sorrindo, mas a importância está posta. O texto não foi à votação, ninguém sabe quando irá, o que será modificado, mas independente da lei que seja aprovada, a minha pergunta é, o que a sociedade ela deve fazer para educar, né, a sua população para rejeitar as fake news? Porque, independente da lei, uma sociedade que se baseia em mentira, ela está colocando em xeque a própria civilidade e a própria democracia. Então, minha pergunta é essa, como educar a sociedade para rejeitar as fake news? Tá certo, muito obrigado, Alexandre. Vai, Stefano. Eu acho que a melhor pessoa para responder sobre educação... A sociedade está viciada? Felizmente, eu já participei várias vezes desse programa aqui do Política Cruzada. Eu me sinto muito honrado, inclusive. E não sei se você lembra, Danilo, quando a gente estava discutindo lá o processo eleitoral, entrou essa pergunta. E agora cheio de fake news e tal. Eu tenho um pouco de medo também do uso indiscriminado da expressão fake news. Não é? Então, veja, eu acho que nós temos que delimitar e imaginar realmente um conteúdo pernicioso, agressivo, que realmente seja vulnerador de direitos que são direitos de todas as pessoas, o respeito à sua integridade, à sua honra, o respeito aos valores comunitários, como segurança, paz, né, preservação da vida. É porque muitas vezes, né, a fake news, na verdade, vai circular numa zona que é dificílima, é casuística, nós temos casos e casos, né? Inclusive vocês, jornalistas, acabam trabalhando muito melhor do que nós com isso. Vocês têm uma experiência e uma ética profissional, né? Afinal de contas, qual é a densidade e o conteúdo dessa informação que eu estou publicando, né? Há um limite, uma dificuldade, né? Porque tudo as pessoas usam a expressão fake news hoje, não é? A gente chegaria, inclusive, numa zona de dificuldade, inclusive, da própria expansão criativa. Afinal de contas, né? Vamos pensar na política. Eu não conheço nenhum candidato a presidente, governador e prefeito que vai chegar aqui e não vai dizer eu vou fazer disso uma cidade melhor, eu vou fazer desse um estado melhor, eu vou fazer desse um país melhor, né? Eu gerarei emprego e assim por diante, e nem sempre essas coisas se realizam. Isso não tem um caráter de nocividade, não tem um caráter de agressão. Então a gente tem que estabelecer uma linha bem clara, né, do que se entende por fake news, não é? Perfeito. E, na verdade, fake news é um nome moderno para uma coisa que sempre acompanhou a sociedade, que é a divulgação de conteúdos. Algumas pessoas divulgam conteúdos nocivos, conteúdos agressivos e assim por diante, né? Falsos, né? Falsos, né? Informações Falsos, né? E vamos lá, né, Danilo? Quantas vezes já houve algumas até barrigadas aí na imprensa, a gente sabe, né? A pessoa publicou a informação, depois viu que não era bem aquilo e tudo mais. Então a gente vai ter que ter um cuidado com relação a isso. Obviamente a lei vai apresentar alguns comandos gerais, mas não há como fugir disso. Uma necessária casuística e apreciação de todos os casos. Porque vamos lá, né? Por exemplo, se a gente for levar isso a um extremo, e inclusive o relator, né, se preocupou em proteger isso, simplesmente uma pessoa vai dizer assim, olha, eu não acredito em nada disso que está no texto bíblico, porque ali fala, por exemplo, da existência de anjos e não sei o que mais, isso não existe. E aí você diria, então, não pode mais divulgar esse tipo de informação, que seria um absurdo, porque isso faz parte da própria imaginação, da criação cultural e assim por diante. Agora, eu não posso pegar o conteúdo religioso e dizer assim, olha, a minha religião determina que eu segregue e ofenda pessoas de uma determinada etnia, de uma determinada ascendência. Isso é vulnerador de alguns preceitos básicos de vivência na comunidade. Stefano, e a gente comentou aqui rapidamente sobre esse comitê, né? Quem que vai ser o órgão regulador que vai fiscalizar o trabalho das Big Techs? Eu acho que esse foi o ponto mais discutido nos últimos dias lá na Câmara dos Deputados. A oposição muito preocupada
em dar autonomia demais para o governo e tudo mais, mas agora chegou-se, a princípio, até então, o consenso era: vamos para o comitê que já existe no Ministério das Comunicações, que tem participação da Anatel, que é a agência reguladora das telecomunicações, e outros órgãos da entidade civil, da sociedade civil e tudo mais. Mas mesmo assim, ao que parece, a oposição não está satisfeita. Esse órgão, pelo que você sabe, seria adequado, suficiente para fazer a regulação? Porque você mesmo colocou algumas preocupações aí, por exemplo, sobre o que o PL fala sobre prevenção. Mas essa prevenção ficou para ser decidido depois lá no comitê. Cabe ao comitê. Caberá ao comitê o que de fato está errado, né, do ponto de vista prático. Então, é muito delicado. O que você avalia sobre isso? Só respondendo teu colega antes, o caráter educacional tem que começar pela própria Big Tech. E o segundo caráter educacional a responsabilidade do Estado em fazer isso. Mas, por exemplo, quando você vê uma propaganda, uma famosa fake news, como é que você identifica que aquilo é um conteúdo jornalístico, que tem uma redação por trás, que passou por um critério, ou aquilo é um conteúdo publicitário? Não tem como identificar na internet hoje o que é o que não é. E isso é um dos pontos positivos da legislação. Para não ficar o tempo todo batendo nas irresponsabilidades das Big Techs, esse campo do comitê que vai regulamentar gera muita insegurança. Por quê? Porque não se tem a regra posta. Quando não se tem regra, se gera insegurança. Então, quem serão as pessoas? Vou fazer alguns questionamentos provocativos. Práticos, né? Práticos. Quem serão as pessoas? Se for a exemplo de uma agência igual à Anatel, o presidente da Anatel é uma escolha política ou uma escolha técnica? Provocação. Segunda provocação, quem estará nesse comitê? Serão pessoas técnicas? Qual será o peso de cada um? Porque uma coisa é estar lá, outra coisa é ter o peso da votação. Qual será o quórum de votação em um tema complexo? Vamos fazer uma analogia. Uma empresa, uma grande corporação, segue um regimento das leis das SA, das sociedades anônimas. Cada tipo de tema tem um quórum, um tamanho de votação e um tipo de votação para se determinar um tema. Então, por exemplo, se nós vamos escolher se essa xícara, esta xícara serão 3 xícaras ou serão só 2, quem que vai escolher e deliberar isso? É o presidente da corporação de vocês? É o diretor? É uma votação aberta por maioria simples? É uma votação que o voto de Minerva o presidente escolhe? Qual seria o método de trabalho? Não sabemos nessa Câmara. E isso que gera insegurança e proporciona outras fake news, citando que isso vai ser utilizado, que já também é um preconceito, como uma forma de censura. O próprio ato de veicular uma fake news dizendo que isso vai ser uma censura? Não, isso não vai ser uma censura. Isso pode ser uma censura. Então, se vai haver essa regulamentação, como o professor disse, e os especialistas acreditam que haverá, e se haverá esse comitê, tem que ser muito bem escolhido. Estruturado. Né? Estruturado, para não gerar essa insegurança que está gerando nos partidos, nos lados, nas lateralizações e em todos que estão ouvindo sobre isso. E estão vendo fake news dizerem que isso quem está a favor da PL é bandido e quem está contra é mocinho. Não é isso. Não é isso. Cavaleiro e uma coisa, exato, isso é muito uma coisa importante, que eu vou pegar aqui um pouquinho do que você disse e do que você disse. A empresa de comunicação, a mídia tradicional, ela é punida ou ao menos processada em razão de um erro. Ele usou a expressão barrigada. É uma expressão de quando o jornalista dá uma informação errada, ele erra. Essa barrigada aí nos custa muito. Porque errou hoje, o processo chega amanhã. E as Big Techs? Elas respondem. Essa é uma outra coisa. E um trabalho pesado, você disse aí. Como identificar se passou por uma apuração ou não? Essa apuração é detalhada. Tem uma redação inteira de gente.
que estudou, que trabalha, que fica por conta disso, levantar informação, confrontar, ligar para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas às vezes, conferir documentos, ver se esses documentos são reais ou não. Isso tudo é um trabalho do jornalista e que custa também, não é? Daí deixa eu chamar a Ellen Vilela, nossa colega também jornalista, chefe de reportagem aqui da TV Paranaíba. Tenho a última pergunta lá da redação para a gente. Ellen, você. Oi, Danilo, bom dia aos convidados, bom dia ao nosso telespectador. A minha pergunta vai justamente nesse caminho. A minha pergunta é a seguinte: a Constituição brasileira nos dá o direito de liberdade de expressão. Nós, jornalistas, trabalhamos com liberdade de expressão e trabalhamos num limite chamado ética. Qualquer deslize nos é caro. Agora, com relação às plataformas digitais, para retirar esse conteúdo, afastar essa mentira, tirar o que não é verdade e depois punir. Que dificuldade é essa? Sendo que injúria, calúnia, difamação estão previstos no Código Penal e são vistos como crime contra a honra. Por que é tão difícil? Professor. Bom, primeiro vamos lá, né? De novo um pouquinho de história, né? Se você olhasse 20 anos atrás, nós jamais imaginávamos, né, que você tivesse um agente só que fosse capaz de você acessar seu filme, fazer sua ligação telefônica, tivesse capacidade de acesso aos conteúdos e assim por diante. Maravilha, né? Isso é uma coisa que aconteceu. Danilo, vocês e a Ellen também lembram, né? Teve um pessoal um tempo atrás decretou: o rádio vai morrer. O rádio vai morrer porque ninguém mais vai ligar. Curiosamente, o rádio hoje está na internet. E bombando, né? Algumas vezes competindo, inclusive... E depois a televisão morreria por causa da internet. Morreria por causa da internet, não é? Ou então os livros desapareceriam porque as pessoas... Hoje o livro está também na internet, tá? E o rádio mataria o jornal impresso. Mataria o jornal impresso. Então, a verdade é que, obviamente, nós temos um desafio dos tempos. Obviamente, o direito ele é reativo, vamos falar a verdade. As normas são produzidas como reação às novidades. As coisas não existiam, né? Vocês vejam que a própria Constituição de 88, ela usa ainda algumas expressões meio esquisitas, né? Lá da proteção, da comunicação telefônica, porque em 88 a internet era o quê? Uma proposta, né, que o sistema de segurança dos Estados Unidos imaginava em caso de um cataclismo nuclear para as coisas continuarem funcionando, tendo comunicação. A gente não imaginava que ia ser uma coisa de acesso ao consumo, de transações, de negócios, da TV passar lá, dos filmes e assim por diante, né? Então, obviamente, surgiram essas necessidades novas e é muito interessante a pergunta da Ellen, por quê? Porque hoje nós temos, né, as plataformas, na verdade, elas acabam encapsulando uma série de conteúdos. E até interessante, né, diga-se de passagem, que a gente não falou aqui, há artigo específico para proteger o trabalho e a criação de vocês, né? Sim, há. Porque hoje o sujeito simplesmente ele entra lá na página Copia do jornal tal, né? Ele faz o recorte e coloca lá, inclusive algumas vezes dizendo que é coisa sua, né? Ou que é pior, como o seu Stefano colocou aqui, né? Recorta algumas coisas lá e publica a matéria de uma maneira totalmente diferente, gerando inclusive a compreensão e interpretação contrária àquilo que ela almejava, né? Então isso é uma coisa muito importante. E deixar bem claro, a lei não tem pretensão de criar nenhuma espécie de censura prévia. A realidade dessa norma é, em havendo a ilicitude no conteúdo, você teria a reação dos órgãos de Estado, dos órgãos administrativos, a responsabilidade. Não é nada parecido com o que aconteceu, por exemplo, né, na época da ditadura militar, que havia um censor, analisava as matérias que seriam publicadas naquele, dizia essa pode, aquela não pode. Isso não acontece. Não há isso aqui, não é? O exercício continuará. Mas é interessante porque você vai responsabilizar esse agente que tem se mantido numa posição que confortável. Ele é confortável, ele se esforça para dizer que é uma posição neutral quando nós sabemos que não é. Professor, mas deixa eu só aproveitar porque o meu tempo está acabando, eu preciso ir para o break, mas eu preciso saber da imunidade parlamentar. Porque a imunidade parlamentar é um dispositivo garantido também pela Constituição, que foi construído lá nos solavancos depois da ditadura, e acontece que o PL das fake news amplia a imunidade parlamentar também para as redes sociais. Eu vi uma declaração do presidente Lira
e ele dizia o seguinte, primeira coisa, por que tem esse dispositivo lá? Número 1, porque senão não votaria na Câmara. Não começa nem a discutir na Câmara. E número 2, o novo veículo de comunicação do deputado, do parlamentar, é a rede social. Mas e aí? Como é que vai medir isso? A sociedade vai ter limites, mas os deputados não. Mas agora é interessante, eu acho que o projeto nisso ele é muito positivo. Tá? Primeiro, vamos lá. A imunidade, a inviolabilidade parlamentar, ela não é absoluta. Assim como nós não imaginamos uma liberdade de expressão absoluta, nós já temos um entendimento consolidado. Né? Então, por exemplo, senhor parlamentar, se o senhor utilizar sua rede para propagar conteúdo de ódio, o senhor continuará sendo responsabilizado, claro, seja por injúria, por difamação. Agora, é bom que tenha o debate político aqui. Afinal de contas, hoje, queira ou não, a grande arena política está aqui. As pessoas querem saber o que o deputado pensa. O que o deputado pensa, o senhor Stefano até comentou, né? Tem uma bancada contra, né? E tem outras de outro lado que se dizem os cavaleiros da liberdade. Já é uma evolução, porque há 5 anos atrás não estaríamos, talvez, nem pautando esse tipo de discussão que é extremamente benéfica. Mas agora eu lembraria também que aqui tem algumas coisas extremamente interessantes com relação às autoridades públicas utilizando a rede. Porque cresce a obrigação institucional. Sim, mas cresce a obrigação institucional. Então, por exemplo, algumas coisas que já estão consolidadas em algumas realidades políticas, curiosamente o projeto vai trazer para a realidade brasileira. Né? Nem todos os telespectadores vão lembrar disso, mas, por exemplo, a então candidata Hillary Clinton teve um enorme problema nos Estados Unidos porque ela enviou comunicação que era conteúdo estatal oficial utilizando sua conta pessoal, se não me engano no Gmail, não é isso? Se não me engano no Gmail. Ela é obrigada a dizer a todos, então, que aquele e-mail é um e-mail institucional. Ou seja, as comunicações agora, cresce a responsabilidade institucional e de comunicação de uma autoridade pública. Isso é muito importante. E da forma como que essa autoridade se porta também. Exatamente. Né? Professor, deixa eu ir para um rápido intervalo comercial. Política Cruzada volta já já. Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, falando sobre o PL das fake news, que foi discutido esta semana no Congresso Nacional, mas na noite de terça-feira foi retirado de pauta pelo presidente Arthur Lira, após uma articulação e um pedido da própria base governista. Aqui comigo, eu conversei hoje com Stefano Cruvinel, que é especialista em tecnologia, e também o professor Alexandre Valmont, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Stefano, nosso tempo acabou, mas eu quero muito agradecer a sua presença e fica o convite para voltar outras vezes, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Professor, mais uma vez, sempre um prazer tê-lo conosco. Volte sempre. Uma honra. Sempre é uma honra. Muito obrigado. E a você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia aqui neste domingo. Eu lembro a você que a íntegra deste programa já está disponível no Paranaíba Play. Olha aí, a gente falou tanto da internet, não é? Então você pode entrar aí no Paranaíba Play, baixar de graça na loja do seu celular e acompanhar a íntegra deste programa, tá bom? Um bom domingo para você, uma boa semana e até semana.